Senhores, então vamos lá então. Nós vamos começar hoje nossa aula de revisão, nós vamos falar um pouquinho de escravidão, ok? Nosso TS é na sexta-feira, então a gente vai precisar dar um up aí. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente vai falar de escravidão da América Portuguesa, a gente precisa lembrar que a escravidão na América Portuguesa ela não começou com os africanos. A escravidão na América Portuguesa ela vai começar com os indígenas. Então o primeiro povo, o primeiro grupo a ser escravizado na América Portuguesa são os índios. Nós vamos lembrar daquele período pré-colonial, que é ali de 1500 até 1530. Nesse período pré-colonial, a gente vai ter um processo de escambo, o primeiro encontro ali entre portugueses e indígenas, principalmente os indígenas tupis. Logo em seguida, nós vamos continuar um período que a gente vai chamar de período do açúcar, o ciclo do açúcar. E aí quando a gente começa o ciclo do açúcar, quando a gente começa o processo açucareiro, quando a gente começa aquela economia do açúcar, que vai começar ali a partir de 1530 com Martim Afonso de Souza, aí ali começa a migração do escravo africano para o Brasil. Ok? A gente lá na outra matéria a gente já estudou quais foram os motivos da opção do escravo africano em detrimento do escravo indígena, aquilo que eles que chamavam de negros da terra. Os indígenas deixaram de ser escravizados em larga escala, muito por conta do lucro que o tráfico negreiro dava. Dentre os fatores que nós elencamos, o grande fator que vai impulsionar a escravidão africana é o lucro. Exatamente, nós temos aqueles lá, os índios vão começar a fugir, os índios já conheciam a terra, os índios vão se afastar do litoral, os índios já conheciam a terra ali, os índios tinham uma capacidade maior ali de conseguir fugir. Então, há um conjunto de fatores que favoreceu a escravidão africana ao invés da escravidão indígena. É sempre importante lembrar que não é que a escravidão indígena se esgotou. Nós vamos ter escravidão indígena durante muito tempo. Mesmo com o combate da igreja, e aqui a gente vai ter que abrir um parênteses e falar dos jesuítas, mesmo com os jesuítas combatendo a escravidão indígena, nós vamos continuar tendo a escravidão indígena. A escravidão indígena vai ser em menor escala, mas vai existir. A escravidão indígena vai ser justificada principalmente por uma palavrinha, por uma teoria que chama teoria da guerra justa. Em outras palavras, eles diziam assim, todo indígena ou todo grupo indígena que se rebelasse contra os portugueses, aí eles tinham o direito de escravizar esses indígenas. Ou seja, se uma tribo indígena se rebelasse contra os portugueses, aí sim podia acontecer a escravidão. Mas essa escravidão vai ser em menor escala. A grande escala vai ser a escravidão africana. Na escravidão africana, nós vamos ter algumas características principais. Primeiro, o lucro obtido pelo tráfico negreiro era um lucro muito grande. Só para você ter uma ideia, quando a gente chega no Brasil colônia, ali quando Dom João vem para o Brasil, fugindo de Napoleão, isso já lá no século XIX, boa parte dos homens ricos do Brasil que vão receber Dom João estão envolvidos no tráfico negreiro. Estima-se que cerca de 4 a 5 milhões de escravos vieram para o Brasil. De 4 a 5 milhões de escravos. Os escravos eles eram aprisionados lá na África. Eles não eram aprisionados só pelos portugueses, só pelos europeus. Boa parte dos escravos que vinham para o Brasil, eles eram capturados por outros africanos. Na disputa entre as tribos lá africanas, os caras que perdiam as batalhas iam acabar sendo escravizados e mandados para cá. Eles eram embarcados lá na África ainda, muitos deles já recebiam uma marca feita com ferro quente. Eles entravam em navios que a gente conhece como navios negreiros ou tumbeiros. Essa viagem durava, se fosse para Recife, 35 dias. Para Salvador, 40. Se fosse para o Rio de Janeiro, levava em média 60 dias. Nessa viagem, eles tinham uma condição subhumana, eles vinham nos porões, normalmente recebiam uma alimentação por dia, quando no máximo, vinham acorrentados em posições muito difíceis, normalmente vinham nus, se misturavam homens e mulheres, então o martírio deles já começava na viagem. Nesse porão, onde eles faziam suas necessidades fisiológicas, onde chegava a quase 50 graus, boa parte desses africanos morriam na viagem.
E os que chegavam aqui, chegavam assim de maneira lamentável, lastimável. Portanto que nos portos que recebiam esses escravos, haviam casas de engorda. Casas quando o escravo era tirado do navio negreiro, ele era levado para essas casas para poder engordar, para poder ser vendido. Haviam shoppings, como vamos dizer assim, haviam mercados onde você podia passar e escolher um negro para comprar. Era vistoriado os dentes, era vistoriada a condição física, o cabelo. Os senhores de escravos, que iam lá buscar os seus escravos, chamavam os escravos de peças. Ou seja, era como se fosse uma verdadeira mercadoria. Nesse processo, nós vamos ter dois grupos básicos, dois grandes grupos linguísticos. Eram muitas tribos, mas dois grupos linguísticos que vão vir no Brasil. E os donos de escravos faziam questão de que quando eles iam comprar escravos, eles não compravam escravos das mesmas regiões. Compravam escravos que não vieram do mesmo lugar. Ou seja, eles compravam de regiões diferentes. Porque se os escravos não falassem o mesmo idioma e se eles não se conhecessem, era muito mais difícil para eles promover a resistência. Concorda comigo? Então era muito mais difícil para o escravo promover a resistência. Nesse contexto, nós vamos ter muitas famílias separadas. Esposo de mulher, pais de filhos. Há muitos casos de homens que eram importantes na África e quando vêm para o Brasil ser escravo, para a América Portuguesa ser escravo, vão acabar se separando da família e trabalhando no serviço braçal. O trabalho do escravo era muito difícil. A vida de um escravo normalmente era de 10 anos. Um escravo que trabalhava, por exemplo, no engenho de açúcar, ele ia trabalhar mais ou menos 10 anos e ia morrer. A média de vida de um escravo no Brasil era de 30 anos. Portanto que quando lá no segundo reinado já, Dom Pedro II vai fazer uma lei que chama Lei do Sexagenário. Todo escravo, quando alcançasse entre 60 e 65 anos, ia ser liberto. Era uma lei que não funcionava para ninguém, porque o escravo não ia chegar a 60, 65 anos de idade nunca. Haviam divisões de trabalhos quando os caras chegavam aqui. Então haviam escravos que trabalhavam na casa grande, né? Escravos que iam trabalhar dentro da casa. Principalmente a gente vai ter um papel muito importante aqui que a gente chama de ama de leite, que eram escravas que eram escolhidas para cuidar dos filhos do senhor, do dono da casa. Normalmente essas escravas tinham uma relação muito próxima com as filhas, com os filhos do senhor dos escravos. Principalmente por conta que elas amamentavam essas meninas, elas cresciam com as meninas para poder cuidar dessas meninas. Haviam também escravos que trabalhavam dentro de casa e haviam escravos também que cuidavam dos afazeres, buscavam lenha, faziam o trabalho mais pesado. Normalmente os escravos, quando iam ficando mais velhos, vinham para casa. Se esses escravos estavam dentro de casa, também tinha alguns escravos que iam fazer o trabalho mais pesado. Quando tua mãe lá na tua casa quer te dar um castigo, o que ela faz? Bota você para botar o lixo para fora, não é? Para arrumar a cama, né? Isso quando ela está na paz. De vez em quando ela vai te dar um safanão, né? Ela tá em capeta. De vez em quando ela vai dar um safanão em você. Mas lá no meio dos escravos também, havia essa diferenciação. Qual a diferenciação que existia? O escravo que se rebelava, o escravo que ia contra, aquele escravo que era mais rebelde, ele também ia trabalhar nos trabalhos mais pesados. Ele ia trabalhar nas atividades mais pesadas. Por exemplo, se fosse no engenho de açúcar, o escravo que era rebelde, ele ia trabalhar nos lugares mais quentes. Lembra que a gente estudou lá no Império do Açúcar, no engenho de açúcar, um lugar que chamava Inferno Doce? Lembra disso? Que era o lugar onde se cozinhava o caldo de cana. O escravo que era rebelde, normalmente ele ia para esse lugar. Então você percebe que essa já... Muito bem. Então se por um lado, o escravo que era bem comportado, ele ia trabalhar numa atividade mais leve, o escravo que era indisciplinado ia para uma atividade mais pesada, mais desgastante. Você percebe que aqui já tem uma maneira de controle do escravo? Ou seja, se você cooperar comigo, se você não for rebelde, o seu trabalho vai ser o quê? Mais leve. Pelo contrário, se você for rebelde, eu vou colocar você para trabalhar numa área mais pesada. Só que essa não era a única maneira de controle dos escravos.
O senhor dos escravos vai ter muitas maneiras de controle. Uma das maneiras de controle é a religião, a imposição da religião, para tirar do africano, tirar do negro essa característica, essa identidade dele. Outra maneira é eleger entre eles líderes. Haviam alguns negros que eram colocados como cuidadores. E além dessa, havia aquela que era mais pesada, que eram os castigos físicos. Eu separei um PowerPoint, vai estar lá no blog, se você quiser acessar. E lá no blog tem as imagens de alguns castigos físicos. Castigos, assim, terríveis. Havia o mais famoso de todos, que era o tronco. Se reunia todos os escravos da senzala, daquela propriedade. Ele era levado até o centro de um pátio, amarrado num tronco. E naquele tronco ele levava um número de chibatadas que o feitor dizia que ele devia levar. Alguns escravos morriam no tronco. Outros escravos saíam de lá com marcas e carregavam marcas para o resto da vida, das chicotadas que haviam levado no tronco. Haviam também alguns tipos de tortura, como máscaras que alguns escravos usavam para não poder comer além da conta. Já viu a história que manga com leite mata? Essa história de manga com leite mata, ela foi criada na época da escravidão. Para que o escravo ou só comesse manga, ou só tomasse leite. Havia também um tipo de tortura em que eles colocavam os pés e as mãos dos escravos ali fechadinhos, e eles ficavam ali em posição que ia causar um grande sofrimento para eles. Então os escravos, eles passaram por situações muito difíceis, mas eles também tinham a sua resistência. A gente tem às vezes a imagem que o escravo aceitou passivo, mas isso não é verdade. Houve muita resistência escrava. A resistência escrava vai acontecer de muitas maneiras. A primeira maneira que a resistência escrava vai acontecer é através do suicídio. Por exemplo, durante a viagem, eles não deixavam que os escravos subissem ao convés, porque muitos escravos, quando subiam ao convés, pulavam na água, porque preferiam a morte do que a escravidão. Muitas das mulheres negras, quando ficavam grávidas, pegavam ervas abortivas e preferiam fazer aborto do filho do que ter um filho que ia nascer escravo. As tentativas de fugas eram constantes. Dificilmente se ia achar um escravo no Brasil que não tivesse pelo menos uma vez tentado fugir. Inclusive, eles tocavam o tambor de maneira que, pelo toque do tambor, eles sabiam qual era a hora propícia ou não para fugir. Nós vamos ter também, nesse processo de resistência dos escravos, em alguns lugares do Brasil, eles vão paralisar o serviço, vão cruzar os braços. Há um caso, inclusive, em Pernambuco, em que um conjunto de escravos paralisou o seu trabalho